Saudações, Duques e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um vídeo. Bom, senhores e senhora, o que acontece é o seguinte: sempre quando tem uma análise ou alguma coisa mais profunda, eu costumo geralmente pegar o texto, falar sobre o texto e comentar por cima, tá bom? Então, vou ocupar para mais esse vídeo no canal. Só bora que eu texto sobre o GE. Interessante. Análise. Fluminense passa no teste em raro vestibular de Diniz, mas vai precisar de segunda chamada. Com o time inteiro modificado, o Fluminense jogando para o gasto, reforça o instinto de mais chance. Por Thiago Lima, do Rio de Janeiro. Bom, aqui a gente está falando que realmente o Fluminense tem algumas preocupações legítimas, tá? Então eu gostei justamente disso, parabéns. Deixa eu ver aqui. Tá, eu vou parar aqui, ó, no frase Novo Bangu para fazer o pedido. Tá. Adepto da repetição da equipe titular, o técnico Fernando Diniz promoveu algo raro no Fluminense, diante do Nova Iguaçu na última terça-feira pelo Campeonato Carioca. Trocou um time inteiro de um jogo para o outro, incluindo 5 dos 7 reforços recém-contratados para 2023. Eu vou parando sempre nos pontos. Primeira coisa é justamente o que eu sempre falo e o que eu já falei sobre qual era o motivo de não querer e querer o Diniz no Fluminense. Dentre isso, eu coloquei lá, eu tenho até um vídeo falando sobre isso, que é sobre essa questão que realmente é preocupante. É que ele só quer colocar o time titular para jogar. Para um time que quer se manter, por exemplo, no topo da tabela e querer disputar uma Libertadores, porque a gente não tem certeza se a gente vai ganhar a Libertadores. Não quer dizer que você não, a gente tem tudo aqui para ganhar a Libertadores, então a gente vai ganhar a Libertadores. Talvez não. A Libertadores tem muitos pontos ali realmente nebulosos. E o Fluminense é justamente isso. Tá? Então, realmente, falando, quando a gente escuta que realmente é um adepto, é justamente isso. É que ele realmente ele só joga com o time titular em todas as partidas. Ele não entende que jogando com o time titular, no final do campeonato, ou nos momentos mais importantes, o Fluminense não vai ter bola. Então, parabéns, que foi uma ótima pontuação, né? A escalação das reservas, o que poderia ser motivo de desinteresse para a torcida, e foi. É uma reclamação minha que eu falei lá atrás, sobre o desabafo. Acabou criando uma expectativa diferente para a partida. Ver em ação novos jogadores e aqueles que andavam sumidos. Por exemplo, o Caio Paulista, o Marrone. Você também tem os novos jogadores, como o Guga, como Jorge, por aí vai. O que quer dizer isso tudo aqui? É justamente isso. O cara tá tão encriptado somente a querer somente jogar com o time titular que ele acaba prejudicando somente esses jogadores aqui. Para ele só teria 11 jogadores só. Não teria nem reserva. A minha preocupação justamente é essa aqui. Quando eu falo de criptar um pensamento, é justamente isso, né? É você ser ultra convergente na situação. Eu só quero agir daquela maneira. É por isso que, por exemplo, quando o Fluminense deu o chutão, eu entendi que realmente não estava totalmente acertado. Olha só como que é o problema disso tudo. Nem todo mundo está aprendendo ainda. Claro, demora muito para aprender. A atividade de realmente você querer ter como técnico o Fernando Diniz é ter aprendizado. Mas não dá para dizer que a realidade correspondeu à fértil imaginação do tricolor. Tá. Até era esperado que a falta de entrosamento atrapalhasse, o que é natural. No entanto, os cerca de 22 mil torcedores presentes ao Maracanã certamente esperavam por bem mais do que viram. Não. Não demonstrou isso. Teve umas vaias esporádicas no finalzinho do segundo tempo, mas parecia que era tipo, ó, a gente só quer entrar mesmo só para fazer minha festinha e ir embora. Não, desculpe. Desculpe, né? É aquela situação, né? Muitas provas do Enem falam isso, né? Assim, sobre o que você está vendo aqui agora.
Por favor, eu quero saber somente sobre o que você está vendo e sobre qual que é a resposta certa. A única resposta certa é: esses 22 mil torcedores não estavam lá para realmente fazer o que eu estou vendo que vários também mil torcedores, eu não sei quais são, do Flamengo fazem. Pedir mais raça. Depois eu quero comentar sobre isso. No raro vestibular de Diniz, o Fluminense passou no teste com a nota de corte. Digamos assim, venceu por 1-0 magro, jogando o famoso para o gasto. Porém, nada que uma segunda chamada desse mais oportunidade não ajuda. Para você ver só como que é a situação, né? Tipo assim, eu já tinha falado lá atrás, há muito tempo, sobre a questão do ensino. De você entender, de você compreender. E é muito interessante a gente ver isso daí acontecendo de fato. Ele está fazendo uma alusão a realmente aprendizado, e eu já falei lá atrás sobre aprendizado. Para mim, esse jogo contra o Nova Iguaçu só me reforça que o aprendizado fica apenas para poucos. Isso é muito preocupante. Eu não acho que apenas a saída do Ganso é que modifica completamente o time. Não. Não. O time diversas vezes, mesmo sem um Ganso, conseguia fazer jogos que realmente correspondiam ali. A questão justamente é você ensinar para essas pessoas novas, como também ensinar para aquelas pessoas que até agora não entenderam. E se não está entendendo, avisar justamente para o torcedor. Se tornar mais realmente, como posso falar, mais transparente. Muito menos criativo do que o já caçado do time titular. O tricolor reserva passou longe de ter o mesmo volume de jogo, apesar de 60% de posse de bola. Normalmente ele tem mais ou menos isso. Então, para mim, não é tipo, apesar de ter. É o que tem, normalmente. Ofensivamente, o Fluminense teve 11 finalizações e 4 chances de gol. Basicamente, todas na bola aérea. Ou seja, realmente, o que não é o do Fluminense, que o Fluminense é toque de bola. São elas a cabeçada de Alan, pós-cruzamento, outra finalização de Michel Araújo com a cabeça, o golaço de Lima e a cabeçada de Keno. Ou seja, para você ver só como que é a situação. Que é o que eu falei lá atrás. É sério mesmo isso? Antes de continuar falando sobre esse vídeo, eu quero fazer 2 pedidos, 2 informações. Agora são 3 informações da história. Primeira informação: meios sociais estão na descrição desse vídeo. Segunda informação: vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas, podendo se abrir às 11 e às 21 horas no Campeonato Brasileiro e vídeos especiais às 12 horas. Tudo bem? E a segunda informação é que meu Pix está sempre aqui embaixo, na descrição, aqui em cima, quando diminuo a tela. O meu primeiro pedido é: faça o triplo C, curte, comente, compartilhe. Meu segundo pedido é: se inscreva no canal. Tá bom? Então, vem para mais vídeo do canal, só bora. Dos reforços, o frágil Nova Iguaçu pouco conseguiu assustar o Fluminense no jogo, mas na etapa final só não empatou porque o goleiro tricolor Pedro Rangel salvou a cabeçada no cantinho. Para você ver só a situação, né? Tomara que o Fluminense faça igual à Argentina e realmente esses assustos realmente mostrem, chamarem a atenção que tem alguma coisa errada. Eu sempre faço isso, né? Que às vezes a melhor situação é errar. Há de se destacar a evolução defensiva tricolor, que sofreu apenas um gol nas últimas 7 partidas, considerando as jogadas finais do Campeonato Brasileiro do ano passado. Tipo assim, ele pegou qualquer número. Eu não vou pegar esse número. Esse número é burro. Até agora não sofreu um gol nesse ano. Sempre apontando como ponto fraco do trabalho de Diniz, o número de referidos tem mostrado o claro evolução exatamente isso. Continuando. Dos reforços, podemos dizer que 4 estreantes deixaram uma potencial boa impressão. Vitor Mendes teve pouco trabalho, mas foi seguro quando exigido, né? Diversas vezes o David Braz que fazia besteira. O Guga levou sempre perigo, que foi ataque, que para mim foi um destaque da partida. Jorge ainda parecendo estar pouco fora de forma. Realmente,
não fez isso aqui, mas para mim foi o problema. E Giovani entrou bem querendo o jogo no fim, arriscando os chutes de drible. Assim, ele viu que não tinha nada para fazer. Basicamente só fez isso. Mas realmente assim falando, o que me preocupou foi o Jorge, que realmente ali. Jogando pela primeira vez como titular do Fluminense, Keno e Lima já haviam estreado no sábado passado e aumentavam as expectativas dos ambos tricolores. Tudo bem. Ambos dessa vez foram discretos, exceto pelo chutaço de Lima que decidiu o jogo. E é pra você ver, né? Tipo, não foi uma situação de o Fluminense ganhou e ganhou bem. Não sei se não, foi um acaso da situação. O Meto mais recuado na função de segundo volante, mas pisando na área adversária. Eu acho que isso daqui vai virar justamente a tônica da situação. Eu acho que o Martinelli tem um grande perigo justamente, e não é à toa que já tem informações aí interessantes sobre a questão do Fluminense, né? Sobre o interior do Fluminense querer um meio-campista, né? O Diniz viu no Lima um volante, não viu um atacante. É se imaginar que Jorge e Keno em breve estarão para considerar o time titular, enquanto os demais aumentarão a sombra sobre os concorrentes. Eu acho que muito mais isso é justamente isso que está acontecendo. Eu entendi que o Diniz entendeu que o Lima não é um atacante, ele é um volante. É o cara que sempre atua ali. Porque nos jogos contra o Ceará, eu vi muito o Lima como se fosse um Martinelli ali dentro. Eu até falei lá atrás, né, que, assim, que eu via muito ele como Modric da vida. E o Modric, muitas das vezes, quando tinha um meia de armação, jogava como segundo volante. Se lembra quando tinha o Ozil, o Kaká? O que acontecia com o Modric? Ficava como segundo volante. Então, eu acho que hoje o Lima é visto muito mais como segundo volante do que provavelmente dito outra coisa. Diniz não confirmou se irá seguir rodando o time, o que faz parte da exceção da pré-temporada tricolor. Mas a tendência é que o treinador volte aos titulares na próxima rodada. Não sei. O Fluminense sempre representa na tarde dessa quarta-feira e por aí vai. O tricolor é o segundo colocado com 6 pontos, empatando com o líder Flamengo, mas com menor saldo de gols. Então, assim, atualmente o Fluminense ele vai ser o primeiro colocado, tá bom? Então, assim, vamos aumentar aqui de tamanho. Então, é justamente isso, né? A minha análise. É um aprendizado. Eu quero ver se o Diniz vai realmente conseguir ensinar para esses jogadores novos, como também jogadores antigos. Para mim, o Lima vai tomar a vaga do Martinelli. Não tenho dúvida disso. Eu acho que assim que o Leandro Dias tanto fala vai acontecer. Já temos aí dentro da casa, que é o próprio Lima. O André tem também os seus próprios reservas que realmente vão preocupar ele, né, como o próprio Freitas e o próprio Alexander. Então, realmente falando, a gente está tendo muita disputa. Falta justamente o meio de campo ali, armador, que o Diniz tanto quer, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Faça o tempo para você, se inscreve no canal, mas já estão na descrição, vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. O BP que está aqui se quiser. Saudações tricolores, falou, valeu e tchau, tchau.